Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da inveja. A inveja. Essa atitude negativa de comparação com o outro que atrapalha mais o invejoso, dizem, né, que tem um sentimento de inferioridade diante do invejado. Isso porque não se sente capaz de ser ou conquistar o outro, o que o outro conseguiu. Sempre o outro, né, olhando para o outro, comparando com o outro, né. A psicóloga Márcia Modesto vai falar desse sentimento destrutivo que tem várias gradações. Desde a inveja criativa, que é o ponto de partida para alguém ter o que deseja, até a pior de todas, a inveja patológica, que provoca até mesmo o desejo de destruir o invejado. Muito glamour, corpos esculpidos, ostentar uma fantasia luxuosa, caríssima, penas disso, penas daquilo. Tudo isso pode despertar muita inveja, e no carnaval, né, é o palco dessa inveja também. A gente estava doido para o Milton Cunha vir aqui, carnavalesco, psicólogo querido da gente, vai comentar esse assunto, a ligação entre a folia e a inveja. Vamos falar também do sonho de consumo, que também é motivo de inveja. Eu tenho a televisão maior que a sua aí. Então, né, principalmente em anos de Copa do Mundo. A gente vai falar da compra da TV digital, que muitas vezes vira motivo de inveja entre vizinhos e entre conhecidos. Nos anos 60, quando a televisão chegou para uma grande maioria da população, existia o vizinho, né? O televizinho, o que pegava carona na TV do outro. O professor de engenharia eletrônica, Lisandro Loviloso, Lovisolo, vai dar as dicas para escolher o melhor aparelho e principalmente o melhor custo-benefício na hora da compra da tão sonhada TV ou da troca da tão sonhada TV. Sonho de consumo também é emagrecer. E quando a obesidade de fato é muito grave, o caminho mais indicado para perder peso pode ser a cirurgia bariátrica. O cirurgião bariátrico Cid Pitombo vai explicar os detalhes desse procedimento que, segundo ele, não faz milagre. É preciso muita disciplina com a alimentação, o compromisso de quem opera em mudar os seus hábitos no dia a dia. E temos a presença luxuosa e a música de Moraes Moreira, completando 40 anos de carreira solo, com um lançamento super especial. Uma caixa de CDs que resgata seus 4 primeiros álbuns, todos eles lançados nos anos 70. Trabalhos que apresentaram ao mundo clássicos como Guitarra Baiana, Pombo Correio, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. Ninguém esquece, todo mundo sabe isso, é a trilha sonora das nossas vidas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos lá, vamos começar com a inveja, Márcia Modesta? Vamos. Tem gente que quer viver a vida, a sensação que eu tenho às vezes é que a pessoa quer viver a vida do outro. De tanto que seca o outro, né? Mas sabe o que acontece, Leda? A inveja, ela nasce dessa questão da comparação, né? Você começa a se comparar com o outro, até porque a gente tem todo um sistema que te leva a isso, né? Você tem que se comparar, aquela história que você está dizendo, a televisão, a sua é melhor, no carnaval, essa tá mais bonita. Você tem mais pena de fazão que tem eu. mais isso do que aquilo, né? Todo o nosso movimento é de comparação. A nossa referência fica o outro. O outro é a nossa referência de sucesso, de beleza. Isso é muito ruim, mas tem a ver com o quê? Com a nossa baixa autoestima. Porque, na verdade, quando você tem... O invejoso, ele é um incompetente. Né? Ele não se sente competente para fazer, para realizar. Então, ele fica olhando você, fica olhando a ele. Né? Olha lá o que ele fez. Ele até pode fazer, mas ele não se sente seguro para fazer. Então, ele se mira no outro. Se ele se mira no outro como uma admiração, né, ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai criar coisas. Olha, se ele se mira no outro, eu não quero que o outro tenha. O problema da inveja não é eu quero que você tenha. Eu não quero que você tenha. Esse que é o maior problema da inveja. Então, eu vou fazer movimentos para te derrubar de alguma maneira. Né? O invejoso, ele é uma pessoa que ele não se sente capaz, então ele vai criar um impedimento, muitas vezes real, para o outro não se desenvolver. E até para ele mesmo, não certo sentido. Não, e ele não vai andar. Ele não vai andar, até porque ele vai perder a energia dele nessa história. Ele não se sente feliz, entendeu? Ele pode ter tudo, mas está faltando alguma coisa. Ele tem um jardim maravilhoso, o vizinho tem um jardim maravilhoso, mas o do vizinho sempre vai parecer melhor. Porque ele não se sente com competência, com habilidade suficiente para se desenvolver bem.
Que tristeza. Então eu hein? sempre digo o seguinte, tem pessoas deve ser horrível, né? que podem despertar na gente o nosso melhor, né? Então tem gente que você se relaciona, você fica mais generoso, você fica mais feliz, você fica mais aberto, você fica mais disponível. E tem gente que desperta o seu pior. O invejoso é um desse tipo de pessoa. Ele vai te despertar o seu pior. Todo mundo sabe quando está numa relação com uma pessoa invejosa. O invejoso, ele já tem um olhar, gente. Aquela pessoa que te olha assim, aí eu quero morrer. Tem horror, aquela que te olha de baixo para cima. Você já pode ver que aquele já é um olhar de inveja, né? Avaliar, mas te avaliar não para te elogiar, mas para te criticar, para não permitir que você se destaque. O problema, que tem a ver muito com o carnaval, né, que é uma coisa do destaque, né, o que deve acontecer nos bastidores deve ser uma coisa feroz, né, porque eu preciso, se alguém olha o que o outro está desenvolvendo e diz, poxa, aquele cara criou esse ano isso, e aquilo desperta a criatividade dele, maravilhoso. Mas se aquilo desperta um sentimento de raiva, porque a inveja dá raiva, né? Para quem sente a inveja, ele tem muita raiva do invejoso, do invejado, e quem está no alvo do invejoso, também acaba ficando com raiva. Então se entra numa sintonia ruim demais. A inveja é um sentimento muito negativo. Puxa para baixo, Aberto. Muito, te coloca muito para baixo. É muito buscar o psicólogo aí? Professora, tem uma coisa de invejinha branca, né? Que eles chamam de invejinha branca, que é aquela admiração que não leva a esses sentimentos Mas ruins. essa é a boa, né? Criativa. Essa é a boa, né? É a o problema criativa. é quando dá raiva e a pessoa move uma energia. Porque veja bem, se eu olho para você e digo, poxa, o Milton tá bonito, aliás, tua camisa é linda, eu achei a tua camisa, poxa, camisa bonita, isso aqui, pô, que legal, isso aqui, poxa, que legal, olha como é que ele foi, caminho que ele pegou e tal, e aquilo me estimula. Isso é a famosa inveja do bem, né? Eu acabo também fazendo benigna, bem né? para mim. Benigna. Acabo fazendo bem para mim porque eu vou naquele caminho e tentando olhar para você, você vira minha referência. Agora, o problema é quando eu olho para você como referência e falo, mas que miserável, olha onde ele chegou e não sei quem, começa a querer, entendeu? Acho que esse é o problema. A linda camisa do Milton, mas aqui ele não veio de colar, como na Globo, já é uma inveja, né? Eu fiz pra usar de exemplo, mas adorei os colares, achei que você lançou uma moda. Mas porque lá ele estava no carnaval, Não, né? sim, não tem nem sentido ele estar aqui de eu colar sei, em plena quaresma, digamos assim. Isso aí, eu entendi o seu raciocínio, seria um pensamento. Com os elementos que você está me dando. Então, mas o invejoso, ele vai raciocinar assim porque ele vai desqualificar. Entende? Ele vai dizer, mas a sua camisa é linda, mas olha, se você tivesse colocado não sei o quê, ele vem sempre com um... Então, isso é muito comum no dia a dia. Você mostra um trabalho para alguém, você mostra uma coisa para alguém, a pessoa te elogia e vem te desqualificando. Vem com aquele mais... Não é nem que a pessoa não possa te fazer críticas, não é isso. Todo mundo busca... quando você mostra uma coisa para alguém, você quer que a pessoa te diga realmente o que ela pensa. A inveja é prima irmã, então, da competitividade exagerada, talvez. O invejoso, na verdade, o invejoso, ele não quer competir. O invejoso mesmo, no sentido patológico, profissional, ele quer destruir. Eu fiquei me lembrando dessa última novela aí, ele tinha o comportamento do invejoso. Né? Ele queria ocupar, porque ele tinha um sentimento de rejeição daquele pai. Então ele se sentia muito incompetente, muito infeliz. Então ele fazia aquelas manobras todas para a irmã não ser para gostada, a irmã não ser, até que ele trabalhou aquilo, né? Foi o que se mostrou, e ele melhorou, ele canalizou aquele sentimento para uma coisa mais produtiva, que foi viver feliz, né? Quando ele se aceita, quando ele se percebe, aí ele foi ser feliz. Então o invejoso tem que se tratar um pouco, né? Tem que se tratar muito, né? Porque a inveja... O lado bom da inveja, agora, o lado bom da inveja, por exemplo, eu tenho um projeto de fazer um show que vai se chamar Elogio à Inveja. Olha que fácil. O que é isso, elogio à inveja? Eu vou cantar as músicas dos outros autores que eu gostaria de ter feito, entendeu, meu? Ai, que delícia. A história é essa. Essa aí qual é? A inveja do bem. A inveja criativa. É a inveja do bem, que vai te fazer bem a criatividade. e vai fazer um bem danado a eles também, né?
Cajuína de Caetano, gostaria muito de ter feito, mas alegre, entendeu? Cantando como se fosse minha ali na hora. Quase, eu entendo né? tanto isso, porque às vezes a gente lê um texto e fala, poxa, eu queria ter escrito isso. E não é do mal, né? Você não é. Você fica tão feliz às Perfeito vezes. isso, né? Eu escreveria isso se eu tivesse escrito. Mas é isso, eu ia quando uma gostar de coisa ter é escrito. como referência de crescimento, você fica feliz porque está fazendo aquilo e eles se sentem homenageados e ficam felizes também. Então, essa inveja do bem é uma inveja super produtiva, né? Poxa, eu estou olhando para aquilo ali, acho que aquilo pode ser bom para a minha vida e aí eu vou naquele caminho. Né? Agora, por exemplo, se eu invejo uma mulher lindíssima, magérrima, eu jamais vou conseguir, se vou sofrer absurdamente. Então, que o invejoso, ele não tem uma referência real. E qual estratégia que a gente pode usar para não deixar a inveja atrapalhar a nossa vida? Ele estava dizendo que ele não se liga no invejoso. A melhor forma é você não se ligar mesmo no invejoso. Né? O invejoso, se você entra na sintonia do invejoso, você vai ficar com raiva, aquilo que eu estava dizendo. Tem gente que te desperta o melhor. O invejoso, ele vai te despertar o teu pior. Mas então, é mais melhor é você... para quem tem inveja do que para quem sofre a inveja. Não, para quem sofre a inveja também é ruim. Não é? Porque você fica, uma pessoa que está se sentindo invejada, a pessoa, ela se sente um pouco acuada até. É desconfortável, você né? fala, pô, a pessoa está me olhando, e esse famoso olhar de seca-pimenteira, Leda, isso é real mesmo. Mas acordar com inveja isso é real. Eu já vi um pé de arruda morrer assim. Eu também já vi. É verdade. Eu já vi uma planta A arruda assim. é muito sensível, é uma planta que... Inclusive, as religiões, que a inveja é considerado um dos 7 pecados capitais. Né? As religiões, elas todas trabalham em cima dessa questão da inveja. Quer ver uma outra coisa que morre, assim, com uma pessoa baixa astral do lado? A venca. Também a venca também morre. E a venca é muito sensível mesmo. É incrível. Mas você vê como faz mal. Aí quando você lida com uma pessoa assim, você tem que realmente filtrar. Eu acho que gente assim, você tem que filtrar. Mas olhado, como? né? Se é meu irmão que me inveja, se é meu chefe que me inveja. Chegar com aquela criança assim, linda. 5 minutos depois a criança está com febre. Ela se olhou. Olhou, secou a pessoa. Tem que chamar a gente fala, benzedeira, a gente fala benza a Deus para não botar em benza a Deus. Fala pra ela, bonito, lindo, benza a Deus. Benza a Deus. Já é para espantar, né? Já é um mangalô 3 vezes, né? Espantar. É verdade, as 10 religiões têm essa, o mangalô 3 vezes com benza a Deus. Né? Tem uma relação mesmo. Professora, do discurso da psicóloga, eu gosto da questão da incompetência. Isso é muito legal. O invejoso, ele é incompetente para empreender e melhorar a sua vida, organizar as suas coisas. Quer dizer, ele fica meio que imobilizado, paralisado na parada e ele não vai para a vida, né? É porque ele não se sente com recurso. Porque o que acontece com a inveja? Se a inveja nasce da comparação... Uma criança, por exemplo, que sabe aquela história do pai que diz assim, fulano é melhor que você, olha lá a nota do fulano. Encartilha isso, todo mundo que ouviu isso vai ficar invejoso? Não. Vai ficar com uma péssima autoestima? Não. Mas as pessoas sentem as coisas de maneiras diferentes. Então, quando você começa com essas comparações, você já começa a diminuir a autoestima daquela pessoa. Não, você não pode, você não consegue, você não sabe. Se eu não sei e eu não posso, e eu não tenho competência para fazer, eu vou ficar olhando para aquele que eu acho que tem. Então a senhora está nos dizendo que a inveja não é congênita, ela não é biológica, ela é construída pela educação. Construída, é um sentimento construído. Quanto mais os pais Quanto menosprezarem... mais você é estimulado a essa competição, não é competição, essa comparação... Olha como seu irmão, todo arrumadinho, limpinho, as coisas dele duram, não tem isso? Tem muito. O problema é você acreditar nesse discurso, né? E todo mundo acredita, Milton. Todo mundo acredita de alguma maneira. Não, tem gente que dá aí pro caderno arrumadinho, meu Deus. Dá a volta por cima, mas lá na frente... Você acha que vai pagar essa conta? Aquilo vai pagar aquela conta. Lá na frente você está num trabalho X, aí você se depara com um colega de uma certa maneira, aí você vai até procurar uma terapia e dizer, poxa, faz aquilo, e aí você vai mexer, você fala, pois vai achar que está lá, você vai achar a origem. Você está com aquilo marcadinho, né? aquilo faz uma marca em você. Claro que isso não significa que você vai ficar parado ali, mas aquilo em algum momento te incomoda. Pode acontecer
no meio da família mesmo. É no entre meio da os- família além que da começa. Bíblia, né? Caim e Abel já... Mas é no meio da já- família que começa. Você acha que não tem... As pessoas acham que entre família não existem sentimentos negativos. Como? É onde nascem os sentimentos negativos. Onde está essa família mesmo, hein? Eu não conheço, não. Né? Os sentimentos, eles começam ali, no seio da família. Né? A competição, essa coisa entre os irmãos, né? Que os pais, eles dão mais crédito para um do que para outro, que é aquele papo de gosto de todos iguais. Não é verdade, porque os filhos não são todos iguais. Como você vai gostar E a igual? gente também não tá com essa bola toda para controlar os gostares. Não tem como. E os amares. Não tem como, né? Então, ontem aquele episódio Doce de Mãe foi um pouco isso. Essa Aquele é disputa é muito bom, né? bom. E foi uma disputa, você gosta mais da fulana que da fulana, depois que esse nasceu, você nunca mais ligou pra mim e tal. Tem, é E muito, tem pais, né? Leda, Tem que muito estimulam comum e muito bem feito. esse conflito entre irmãos. Aí é que aí quando você aprende a se tem mãe relacionar que com os irmãos, gosta no grupo de- familiar. Se você não é bem estimulado ali positivamente, quando você vai para os grupos sociais, você repete aquele modelinho Você leva ali. aquilo, arrasta, Isso é né? muito ruim. Isso é muito ruim. Mas aí o papel da mãe, sobretudo da mãe, pai e tal, é importante, porque é construir essa união, né? Mas são os pais Não que comparar. constroem essa união. Irmãos que disputam Não incentivar muito, são essa- muito estimulados nessa competição pelos dividir para pais. governar. Né? Muito. Isso acontece muito. Né? E eu volto aí, tá, Márcia, mas na questão do carnaval, fiquei muito impressionada com as... Eu fico imaginando que uma deve comer, sei lá, mais 32 ovos claras do que a outra, né? A gente bateria. Não, doutor, o seu Se comer, ele vai ter que procurar. Porque aquelas coxas... Uma tem uma coxa assim, a outra tem uma coxa, né? Eu Tem hora que invejo eu as acho que eu tô coxas olhando pro dela, né? Roberto Carlos, jogador de futebol, sabe? Né? Porque cada colchão... Aí a Márcia vai dizer, como boa psicóloga, que rolou uma inveja, provavelmente. Porque a Não, minha Leda, mas daquelas nem coxas não dá parece. pra ter inveja, não, porque tem umas que são esquisitas. Não, elas são meio ciborgues, são Não, meio meio Alguns esquisitas. corpos do carnaval, alguns dão inveja, porque são lindas. Né? E algumas são apenas construídas de uma maneira que elas acham lindas. Aham. Aí não rola inveja nenhuma, né? Você fala, ainda bem que eu não sou assim, na verdade. Mas são lindas, né? E das que sambam muito, tem umas que sambam no pé que você para e diz, É, meu você Deus, para como e eu vê, como eu gostaria de dar de nas fazer cadeiras isso. como essa criatura, né? A Quitéria é uma que quando começa a sambar, para o mundo pra olhar a É Quitéria incrível, sambando. né? Ela tem esse... Ela tem, o Borogodó. Tem umas passistas e rainhas de bateria e destaques, etc., que tem mesmo a luz. E Isso. a luz procura ela, como na vida toda, né? No palco, fora do palco, na vida real. Tem professora que se lembra e vai lembrar a vida inteira, lá no interior Isso. da Ilha de Marajó, de Ela Minas era Gerais, bárbara, isso. da Bahia, Isso. em Niterói. Onde você é, Márcia? Eu sou de Barra Mansa. De Barra Quer dizer, eu não Mansa, sou, mas eu fui isso. criada lá. Sou criado no Rio de Janeiro, sou argentino, Lá criado aqui. num bairro qualquer do Rio, né? A gente vai lembrar de pessoas que nem tiveram expressões assim, foram famosas nacional, mundialmente, mas que tinham carisma, marcaram, tinham luz, né? A luz procurava elas. Na avenida isso fica muito claro, né? Às vezes a pessoa é linda, tá com uma fantasia linda e Não rola nada. não rola. Não rola. Eu vejo muita disputa pelo queijo, na alegoria, né? Você deu o queijo do lado direito, frontal embaixo para essa, Qual que é o porque melhor queijo, assim, o queijo da disputa? Deve ser o é frontal. o central, né, professor? O Central. centro médio é bacana, né? O centro baixo pode estar encoberto pela ala que vem na frente e o alto fica muito alto, 7 metros de altura. É, Deus me né? livre. Agora, é sorte onde a câmera vai pegar, é sorte. Eu já vi tanta gente num lugar péssimo, enquadrado maravilhosamente pela câmera. Essa é uma inveja, uma disputa louca que não tem a menor E rola lógica. mesmo essa disputa? Professora, rola tapa, desce daí agora, esse queijo é meu, bota a escada, arranca esta vagabunda daí de cima. Nesse nível. Nesse nível, professora, muito engraçada a disputa pelo queijo. Aí ganha mais forte, né? Ganha mais parruda, né? Não, e mesmo tendo os Até mapas, que tem também vínculos com poder. vínculos com o poder, a mulher do patrocinador, tem tudo isso. A mulher do patrono, Isso. a filha do... É. Né? Rola muito isso também. É.
E a inveja da roupa também, né? Elas batem o olho na... Quando elas chegam para fazer a prova, elas e eles. Quando eles chegam para fazer a prova, esconde todas as outras roupas. Porque se bater o olho na roupa do outro, vai querer alterar a sua, por causa da cor que é mais bonita, por causa... tem mais... E aí, Milton, o que acontece? Altera a roupa. E aí ele vê um outro detalhezinho. Ele vai querer que altere. Porque é aquilo que a gente estava dizendo antes. Ele não está se sentindo tão competente para se destacar como aquela outra pessoa. Aí ele vai buscar tudo igual, 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 e não vai conseguir nunca. É uma insatisfação total permanente. Mas é uma insatisfação permanente. É uma insatisfação permanente. Ele vai buscar. No carnaval isso deve ser uma loucura. Né? Porque é uma exibição de beleza. Ali é fogueira das verdades mesmo. Né? É uma vitrine, né, professor? Então ali pega fogo. Na Bahia tem o negócio dos trios, tem uma disputa terrível. Deve ser incrível a hora que vai passar. Mas um trio pelo outro, agora aumenta o volume aí, aumenta o volume, entendeu? Aí o outro tá vindo atrás, porque no trio você pode botar o volume pro lado, dos dois lados, e pode botar para trás. Se vê um trio atrás perturbando, bota o volume atrás, para o outro não chegar, entendeu? Aumenta o volume. Direciona para ele. Aumenta o volume. E vou para outra coisa, e às vezes essa briga se dá entre irmãos. Porque na hora que tá ali naquela história, Não tem isso. não tem essa não, entendeu? Cada um que defende o seu, entendeu? O negócio é sério. Carnaval é um negócio muito sério, né, cara? Carnaval, é. Pô, parece brincadeira, mas é muito sério. Seríssimo. Muito sério. Muito sério. Que loucura. E eu ficava vendo você na transmissão, falando assim, nossa, isso é caríssimo, então, dão o luxo, a busca a ostentação, isso tudo está em jogo também muito, né? Tinham fantasias caríssimas se comparadas umas com as outras. Caríssimas, é. E como o júri leva em consideração essa coisa do acabamento, da qualidade do material, você sabe que você vai ser melhor pontuado se você tiver na ostentação. E você acha que o júri reconhece uma pena de fazão? Deveria reconhecer, professora, deveria. É obrigatório para você julgar, é preciso que você tenha ferramentas para esse julgamento. Essa coisa de julgar também é tão complicada, né? Por exemplo, eu adoro a Vila Isabel. Tenho um carinho ultra especial pela Vila. Eu também. Mas as fantasias da Vila deu uma zebra esse ano. Deu. Alguma coisa saiu errada. Alguma coisa deu errado. Não sei quem, é culpa de quem, não vamos discutir isso, mas deu errado. E ela pontuou como outras escolas, como o Império da Tijuca, por exemplo, que estava tão isso bonita, é injusto. É tão injusto. Isso é injusto, Se não está completo, se as roupas não foram para a avenida, não pode tirar as mesmas notas, né, professor? Ontem eu jantei com a dona Rita, chefe do ateliê total da Vila. Ela me disse, Milton, todas as roupas ficaram no barracão, o caminhão não levou para a avenida, tá tudo lá até hoje. Então eu senti que ela estava tentando me dizer que rolou um boicote, rolou uma história lá de que as roupas, as águas-vivas ficaram todas, as pessoas... não voltou o caminhão foi e não voltou para pegar. Mas é isso até que eu ia te perguntar, Milton, se no carnaval, até pode ser isso aí, dizer, a inveja, que ela fica tão destrutiva que a ponto de boicotar a apresentação da outra escola. Isso é pode recorrente acontecer no carnaval, o boicote. Sobretudo das pessoas que querem ser carnavalesco e não estão como carnavalescos naquela hora. Então puxa o tapete, desaparafusa a roda, como uma teia de espionagem quebra. Mesmo, assim, né? Então ao mesmo tempo que tem esse movimento, tem um movimento de proteção. Então é um monte de seguranças olhando embaixo dos carros toda hora para ver se tem alguma coisa mal soldada que vai quebrar. Então rola uma disputa como no Reino da Dinamarca. Como no jogo de futebol, né? Quer dizer, quando o cara faz uma falta violenta, ele sabe que ele pode machucar o companheiro dele. É na maldade, né? É na maldade. A gente vê muita falta na maldade, não vê? Às vezes você vai parar o jogo, também. tudo bem, mas faz uma faltinha Não, assim. uma coisa é uma coisa. Você tá lá, vai na bola, Claro que não, sem querer, você vai tirar o cara do jogo, né? Tirar o cara do jogo, né? Mas tirar o cara do jogo ou tirar o cara do... Principalmente os craques, né? Sofrem os isso, craques né? sofrem muito isso, nossa. Você vê quanto Zico apanhou. Zico apanhou. Lembra aquela famosa entrada no joelho do Zico, né? Ronaldinho, lembra? Exposto a dor pública, né? Do Ronaldinho na televisão, sofrendo. Neymar é o da vez, né?
Neymar apanha pra caramba, né? Acho que Neymar Ronaldinho Gaúcho também resolve apanha. melhor isso, eu tô achando. Hein? Tô achando que Neymar é o que resolve melhor isso. Você acha? Porque ele é muito leve. Então o nego fica dizendo que ele não cai, ele cai para não se machucar. Ele sabe entendeu? cair, né? Artista. Você vê que cair. dificilmente Neymar se machuca, graças a Deus. Tomara que seja assim, né? Isso mesmo, É a tomara que Copa, continue assim. pelo menos. Quando você é muito bom, você é muito marcado, né? Então, por exemplo, no Carnaval eu percebo uma marcação acirrada em cima do Paulo Barros, como eu via no João 30. Então, essas pessoas que se destacam demais porque são muito competentes, elas também apanham muito, né? Então, elas vão ter que desenvolver um espelho, um escudo filtro forte. mesmo. É Tem quase que ter um uma filtro. armadura, Que é isso, né? quanto mais competente, mais os incompetentes vão atacar. Sem estalo, tá certo. Eu vou fazer um intervalo. Eu vou voltar falando também das invejas dos corpinhos, né? Aí as pessoas esse aí, cortam o hein? intestino, cortam um pedaço do estômago, disputa com a TV do vizinho. Muita novidade nessa área, Lisandro? Tem umas tecnologias novas que surgiram nas TVs de LED que estão surgindo agora, né, que melhoram bastante a qualidade das imagens. Né, as televisões que começam a gerar vídeo 3D a partir desse que a gente filma, né, que é plano, mas te dá uma sensação de profundidade para dentro da tela. Então tem umas coisas que estão... Agora, perguntaram até antes da gente entrar, né, o controle manual por voz da televisão. Tem uma série de coisas que vão sendo incorporadas nas televisões que permitem que você tenha uma experiência de uso um pouco diferente. Né? Mas eu vou para o intervalo e volto para questionar exatamente isso. Até onde o 3D já é uma coisa real, até onde vale a pena investir nisso. Não sei se é o começo do começo, se vai ser só um gasto a mais, que você não sabe como é, se vai ser, se o uso disso se justifica, se o custo-benefício vale a pena. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Estamos de volta aqui. Milton Cunha não gosta de futebol. A gente gosta, né, Lisandro? Moraes gosta com certeza, né? Absoluta. Inclusive tem várias músicas nesse tema, né? Várias. E Moraes estava falando aqui no intervalo uma coisa ótima, que é hoje em dia a gente pode ver todos os campeonatos. Todos. O alemão, o não sei o que, tudo. Pode ver até a série D. Impressionante, tem um monte de canal, né, por assinatura, assim, digital, vídeo via internet, que tem um monte de filmes, séries, né, mas não tem, já tem inclusive isso nas televisões dentro delas, né, nas Smart TVs, você acessa a internet e vê o vídeo dentro dela, mas não tem nenhum ainda que lançou um produto, jogos de futebol de vários anos, né, do campeonato inglês, do campeonato italiano, do campeonato brasileiro, argentinos, Copas do Mundo. Pode, claro. Vários Você canais pode ver por transmitindo vários tudo. canais. Mas não dentro da televisão incorporada ali, né? Tem gente, por exemplo, o Moraes está falando aqui, ele muda de canal, se estiver passando um jogo, você para assistir, não é isso? Isso. Mas não tem dentro, você tem na internet, né? Mas a sua televisão ainda não veio com a configuração interna para você assistir o jogo que você quiser. Na hora que você quiser. Na hora que você quiser. Era uma, né? Podia dividir a tela em 4, era grandona, né? Aí é outro problema, aí tem que ter, Mas aí tem que ter banda. já não tem TV com tela dividida assim? Aí você tem que ter banda, aí tem outro problema para receber o sinal. Vai comprar a televisão, porque as pessoas, toda vez, esse ano é um ano de Copa do Mundo, toda vez de Copa do Mundo, e sei lá, final de ano, tem sempre um sonho de consumo, né? Cada vez a pessoa sonha Trocar com pela uma TV televisão maior. mais nova. Né? Há uma disputa. Outro dia vi uma empregada e um porteiro conversando, ele disse, eu tenho de 46, ela falou, ai meu Deus, eu nem comprei de 40, ele já tem de 46. Quer dizer, as pessoas Rolou inveja, em todas né? rolou inveja. Em todas as classes sociais, em todas as situações, as pessoas querem uma TV sempre maior. Ninguém compra aquela TV menorzinha, né?
Não Na é? Copa mais ainda, né? Na Quando eu era Copa, mais garoto. ainda. E ainda, há pouco tempo atrás, a gente ia na casa das pessoas, não, vamos reunir para ver os jogos da Copa lá em casa, porque a TV é maior. É, Né? claro, isso sempre foi um programa. Então, não sei se tem a ver com a inveja, ou se tem a ver com ter uma experiência um não, pouco tem a ver melhor, com a ou tá beleza do agregado, espetáculo. tá agregado com as pessoas que você gosta comemorando ali também. E vai A TV tem acontecer essa esse ano natureza. também, porque o fato da Copa ser no Brasil, não quer dizer que todo mundo vai, não cabe todo mundo no estádio, em nenhum Eu não consigo estádio. comprar ingresso nenhum. Então ninguém vai comprar, porque na verdade é caríssimo. É loucura. Não é? Eu não vou. Eu também não vou gastar um dinheirão para fazer isso. Eu vou ver na minha casa, no maior conforto que eu puder. Então, pode trocar a TV se quiser. Pois é, a pergunta Pô, é essa. essa tecla aí de futebol, eu preciso ver. É tem umas verdade TVs que tem uma novas TV que- que teca As futebol. televisões, elas já têm vários pré-configurações de realce das imagens. Então, por exemplo, é muito comum elas virem com realce de videogame, né? Um outro que é de esportes, né? Um outro que seria de filmes, séries. Então, eles fazem um processamento do áudio, né? Do som e do vídeo, das imagens, para mostrar e dar uma qualidade subjetiva para você parecer que aquilo está mais agradável, né? À vista, aos ouvidos. A questão de passar para o futebol é uma migração dos esportes. É você Pois é, dar mas os realces da bola, por exemplo. A bola, né, tem muito campeonato que tem bolas com cores especiais. As dos jogadores são feitas com cores que realçam mais na televisão. É uma questão Sim. de marketing. Então você processa as imagens para elas aparecerem de melhor qualidade. A ideia básica é essa. E o som também para você ter uma ideia de imersão. Né, de que você está mais próximo daquela realidade. né, Tem muita mais- gente que odeia, desculpe os locutores, mas né, muitos lances dos locutores favorecem ao time. Então, às vezes, você dá uma ênfase um pouco menor no locutor. Eu conheço gente que só vê jogo sem áudio nenhum. Se fosse o som do estádio, ele poria, né? Mas Pois o é, locutor não quer. o que eu li é que tem uma TV que tem uma tecla que melhora a cor do gramado, que tira, diminui a interação com o locutor e aumenta a interação com a torcida. Isso é uma coisa... Isso era um tiver sonho interesse, assim, né? de muita gente, isso é real hoje. Mas vai ter locutor alguma coisa ainda, né? Sim, mas eu também não quero eliminar o locutor, eu até gosto deles. Mas, uns mais, eu gosto de uns mais do que gosto do outro, mas é claro que gosto. Nem ia defender na televisão, tirar o locutor de jeito nenhum. Mas, por exemplo, a cor do gramado, o calor da torcida, isso são coisas interessantes. São. Não é? Isso, antigamente assim, era LED, LCD, não sei o que, não sei o que. O que é melhor hoje? Hoje o a que é gente mais tem moderno? O mais moderno que o pessoal chama aí de televisão de LED, né? E, inclusive os modelos Slim que tem milímetros de espessura, com vidros, são leves, você põe como se fosse uma folha assim na parede de casa. Fica um negócio até elegante, Fica né? lindo, Bonito, esteticamente assim, né? Dá um plus, né? Dá uma mais na casa. Mas elas funcionam bem. Funciona muito bem. Na verdade, o LED é uma evolução do LCD. O LCD originalmente tem uma lâmpada por trás que espalha para tudo e em cada, na verdade, a televisão digital é como se fossem vários azulejos, um do lado do outro, azulejos vermelhos, verdes, azuis. Você deixa sair mais vermelho, o verde e o vermelho azul são mais fortes ou menos fortes em cada ponto. Então, no LED, eles mudaram essa lâmpada e controlam a luz branca que sai atrás de cada um deles. E com isso eles conseguem ter um contraste maior. O preto fica mais preto, o branco fica mais branco. Essa que é a ideia. Então, dá uma sensação visual muito mais rica. Né? Você tem uma sensação de que está assim, uma coisa assim, fantástica. Essa é a televisão que está aí como de exibição de imagem, como o estado da arte. Tem coisas surgindo, tem coisa em pesquisa, né? Protótipos mais caros, melhorando, né? Tem a ideia sempre de você fazer mesmo LEDs em cada um dos pontos, mas ainda tem problemas para controlar a intensidade luminosa, que nem aqueles painéis que a gente vai no estádio e vê aqueles painéis gigantescos, são pequenas lâmpadas, né? Vermelhas, verdes e azuis espalhados. Então tem, dependendo do tamanho da TV, tudo isso. Agora, a questão nem sempre é você comprar a maior TV possível, porque também não cabe na sua casa. Você tem uma distância de Pois visualização na porque TV. às vezes você compra uma TV de 56 polegadas, a sala é micro. Isso mesmo. Né? Tu E aí ver você vai péssimo, ver, a imagem vai ficar horrível. você vai ver os azulejos. Né, Pois na é. imagem. Você não vai ver ela como se fosse uma cena natural. Né? Porque quando a gente está aqui olhando, mesmo que o seu olho está mexendo, então tem a profundidade ali, está aquela coisa estática, assim, o olho Você está tem que parado. ter quanto de distância para uma Mais ou menos televisão? 3 vezes a altura da televisão. Né? Você mede a Entre 3 altura e da 4, TV. o ideal é você ter entre 3 Se e ela 4 de tiver altura. 70 centímetros, você tem que ter 2,10 metros e pelo 10 menos. de diferença para ela, é Se isso? você vir de mais perto que isso, você vai começar a ver
os detalhes. É, tudo fragmentado, né? Agora, porque assim, antigamente a gente ligava a televisão e ponto, né? Ligava a televisão, ligou. Hoje em dia não, né? Você liga a televisão, então com toda a net, não sei o quê. Esses ajustes que você fala, não é? Quase que precisa de um curso. Né? Eu estou quase me candidatando. Se alguém souber de um curso, eu topo. É como ligar a televisão rapidamente. Não, nas viagens, Leda. Cada hotel de uma maneira. Cada hotel de uma maneira, né? Mortal. Para vocês deve ser infernal. Não, aí e o homem... eu chamo o cara demora de... Pô, um negócio irritante, cara. E o homem é muito melhor que mulher para ajustes de televisão. Pega e faz assim, porque tem assim, imagem, brilho, não sei o que. Eu me atrapalho num grau. Mas é por isso que eles criaram essas teclas. Esporte, futebol, vídeo, games, né, filmes, para que você ajuste mais facilmente, não tenha que mexer no brilho, no contraste, na saturação, então já é jogo essa televisão, já tem vem essas meio teclas. já pronto. As digitais já vem com né? isso. Pipoca, descongelada. É uma pré-configuração de como tirar o melhor. Mas não quer dizer que as pessoas gostem. Mês passado eu comprei uma 3D, com 4 óculos. E aí, boa? E é fabulosa, a imagem viva. E ela joga uma luz azulada na parede, que ela é também abajur. Então, é um espetáculo. Ela fica lá ligada com uma luz de LED divina na parede. Já fica apoteose pronta, né? Só a gente chegar. Uma televisão abajur. Gente, mas é um abajur. Você está de brincadeira. É a luz, ela tem uma função abajur? Ela tem uma luz na parede. Por trás dela. O Milton decidiu que é abajur. A gente pode decidir ou não, mas eu gostei, entendeu? Tô com o Milton, achei legal. Não, mas é que elas viram peças de decoração, né? Elas são peças de decoração. Então você tem além... Porque com a função abajur, eu vou te contar, né? Alta tecnologia. Além da função de ver o vídeo, você decora, né? Você dá uma ambientação. Quando eles filmarem o futebol em câmera 3D, vai ser interessantíssimo ver os jogadores, a bola, né? Eu só não sei se isso vai chegar tão cedo, o futebol em câmera 3D, né? Porque a grande beleza do futebol, hoje, deve ser o evento da TV que mais câmera usa, né? Também foi fanático de futebol, estava no jogo da Libertadores, o juiz mandou tirar a câmera de trás do gol. Né? Então, assim, para quem está vendo em casa, já é decepcionante, já não tem mais aquela microcâmera atrás do gol, né? Então, assim, o futebol é um evento que tem uma série de câmeras espalhadas, né? Muitas câmeras, você vê vários ângulos. Mas voltando aqui, Elisandro, me ajuda aqui, voltando para a televisão, aí tá lá, Full HD. Full HD é a resolução que a gente transmite hoje na TV aberta brasileira e é o que é vendido nos sistemas de TV por assinatura, né, cabo, satélite, como sendo televisão HD. Então não é adequada essa HD... HD Red, já não tem muito no mercado, assim, é muito difícil você encontrar TV HD Red no mercado hoje em dia. Se encontrar uma oferta dessa, pula. Pula. Pula, mas não tem, mas é difícil encontrar nas lojas isso ainda. Se tiver... Mas Full HD, ok. Full HD perfeito. Que é e entrada HDMI tem que ter mais de uma, não? Depende para que você vai usar. Né? Se você mas é melhor ter mais do que menos. Geralmente ela já vem com 2 ou 3 pelo menos. É muito raro você encontrar uma que tenha só um. Né? Mas se você quer usar ela, por exemplo, para um computador, para ligar o seu laptop também, para poder ver um vídeo, né? Ou baixar um jogo na internet. Mas também tem aquelas coisas, Apple TV, tem não sei o que, tem muita coisa para gente enfiar ali, né? HD externo. Por isso que eu tô falando, a questão depende do que você vai querer conectar. Se você vai querer ter um Blu-ray, né? Aí você precisa ter uma entrada HDMI. Se você vai ter um DVD, já não precisa ter uma entrada HDMI. Mas, porque nem todo aparelho DVD tem. E a USB? O USB, o pendrive, é para você às vezes ver um outro conteúdo que você gravou. Não, gravei na minha câmera, minha filha brincando, não sei o que, quero passar o vídeo. Vou botar, ao invés de gravar um DVD, eu ponho no USB. Aquele chato que viaja, né? Faz 32 mil fotos, passa para um HD, obriga você quando você vai na casa dele. Tem gente que faz isso ainda, né? Claro, deve ter, né? Isso é muito comum, lembra? É chato pra caramba. Então, o importante, né? Essa TV HD 3D que você comprou, ela gera o conteúdo 3D para você automaticamente, né? Do que está vindo. Então ele não precisa da entrada USB? Ele? Não. Depende do que ele vai ver. A dele já tem tudo. A dele provavelmente já tem tudo. Eu não sei exatamente qual é o modelo, mas se você não comprar a dele, você compra essa, que tem entrada USB e tem mais de uma HDMI. Quanto mais HDMI, melhor. Aí que tá. Depende para que a gente vai usar. Depende para que exatamente você vai usar. Se é só uma televisão. Televisão. A gente não pode falar com cada telespectador. Você quer para que mesmo? Não, mas por isso mesmo. Não. Então a gente está generalizando. Se você for ter mais. Se você supõe que você vai ter novela. Se o seu receptor digital já estiver integrado na televisão, você não precisa ter uma entrada HDMI para ele. Né? Agora,
Se você quer ver, não, quero ter um receptor integrado, quero ter, além disso, um Blu-ray e quero poder ligar no meu computador. Ah, não, aí, preciso ter 3 entradas HDMI. Ah, se eu quiser ter, além disso, um Apple TV, preciso ter 4. E assim você vai pensando. Ou então tem que ter alguma maneira de tirar os cabos. Tem televisores que tem 2 no mercado e tem televisores que tem 6 entradas HDMI. Em função dessas coisas todas. E também deve ser em função do preço. É em função do preço. Mas o mais comum é encontrar já com 3, você encontra. E aquelas televisões, porque às vezes a gente vê umas ofertas tão baratas, né? Geralmente, aí tem que ver quais são as características. O que é mais velho, assim, é LCD, plasma, essas coisas são mais velhas? Eles são mais ou menos da mesma época. Né? O plasma, originariamente, permitia que você tivesse uma televisão de maiores dimensões, né, do que o LCD. O LCD, a TV ficava com a tela menor. Só que o plasma tinha uma desvantagem do peso. Então, apesar das tecnologias serem equivalentes mesmo, havia diferenças de desempenho, mas o que fez todo mundo vender LCD, é difícil você achar plasma, a não ser que fosse tamanhos grandes, é o peso, é o transporte da TV de plasma. Mas nesse momento, para esta Copa do Mundo, o custo-benefício melhor é comprar LED logo? Se tiver orçamento para isso, sim. O melhor é comprar o que a gente pode pagar. Mas sem se endividar, isso com certeza. Mas aí pensando, questionando... a tecnologia recomendada no momento seria exatamente você adquirir uma televisão LED. Até porque é mais leve, dá uma razão de contraste melhor, o que te dá uma sensação de qualidade de imagem melhor. Você fala muito de imagem, e o som dessas televisões? Ele varia? O alto-falante de um é melhor que o outro? Varia muito. Varia muito o som das televisões, por isso até que tem sistemas de... Mas ainda não é bom, né? O som de televisão normal não é bom. Médio, ainda não é maravilhoso, não. Ele não é bom. É médio. Então a televisão não te dá a sensação de que você está no ambiente, né? Por uma grande diferença que você tem do cinema para a televisão é o som. Quando você faz aquele DVD que o 5. você tem o trabalho de no estúdio mixar com todo aquele surround, né? E às vezes você vai botando na televisão que se... Mas aí às vezes tudo aquilo. Não tem nem você tem que ter aquelas caixinhas, né? Tem que ter as caixinhas espalhadas, tem que ter elas penduradas em diferentes localizações. Né? E para dar essa sensação de surround. Senão a gente não dá a sensação. Eu tenho, mas eu não sei usar direito, não. Eu sou péssimo em tecnologia. Fazer meu o filho cursinho, né? Diz que eu vejo o botão, fico burra. É instantâneo, assim. Som em computador também é muito ruim, né? Não? Pensa você ouviu a música no computador. Ouça a música no computador com fone, com headphone e sem headphone. No computador você perde logo os graves todos, né? Não tem grave nenhum. Entendeu? Mas amigos assim, meus parceiros e até colegas, quando falam, ouça essa música aí, mas ouça no fone, por amor de Deus. Porque já sabe que se ouvir no computador, você perde muito. Mas se a música tiver com formato comprimido, realmente nas caixas acústicas você vai perder muito. Né? Tá vendo? Ela é mais pro fone. Depende do formato, depende... Tem que ser professor de engenharia eletrônica para saber assim. O MP3 funciona bem se você escuta no headphone. Agora você vai botar nas caixas em casa, já sai uma qualidade pior de áudio. Né? Agora, bom é quando funciona em tudo, né? É verdade. Você lembra que antigamente tinha uma mixagem no estúdio, tinha uma caixinha que reproduzia som de rádio. Você está no estúdio, né? Com você quantos canais. Aí o cara mixava. Agora joga lá no rádio para ver como é que tá soando. Então a gente fazia isso. Como é que a dona de casa vai escutar no rádio em casa? Como é que vai sair lá? Entendeu? Aí é que é o boi, né? Que aí é que tem que funcionar em tudo. É claro. Falar em funcionar em tudo, vendo domingo o André falando da cirurgia dele, dos quilos todos, quantos quilos foram mesmo até agora? 51. 51. De 160. Outro dia entrevistei uma moça, essa semana, a Renata, ela perdeu 66 com a cirurgia dela. Uma atriz que fez a novela do Miguel Falabella, faz uma família de gordos. Linda ela. Está 62 quilos mais magra. É incrível isso. Tem pacientes que perdem até mais, né? 100 e poucos quilos, 120, 130, depende da proporcionalidade de peso que tinha. Claro. No pré-operatório. Só precisa de 200, pode perder 120, né? No caso de 200 ou pesos muito excessivos,
Você tem que contar até o que perdeu antes de operar, né? Porque às vezes esses pacientes são muito pesados, a gente deixa eles em tratamento com psicólogos, nutricionistas e médicos antes da cirurgia, para eles tenham perda de peso, melhorar a condição de saúde e aí sim serem operados. Ah, pessoal, às vezes pega um paciente um pré-operatório, é isso? É basicamente assim. Pré-operatório. Pré-operatório. É o seu ideal. O correto em cirurgia bariátrica não é você receber o paciente, pedir exame e operar. Quer dizer, isso é um atendimento individualizado. Se chegar um paciente que seja portador de obesidade mórbida, que tenha alguma doença, uma hipertensão ou uma diabetes, mas isso esteja controlado, você pode pedir exames, mandar para a sua equipe multiprofissional, com psicólogo, nutricionista, ver se a ambiência familiar está adequada e programar a cirurgia. Mas na maior parte das vezes o paciente ou está com um peso muito excessivo, que leva a doenças do tipo apneia do sono, respira mal à noite, ou a hipertensão está mal controlada, ou o diabetes está mal controlado. Você tem que fazer esse paciente perder peso, melhorar essas condições de saúde, tentar equilibrar ele o melhor possível para você aumentar o seu gradiente de segurança para a cirurgia. E cirurgia bariátrica, a gente está lidando com pacientes que têm uma doença crônica, que é uma doença grave, né? E que está associada a outras doenças. Então, a gente tem incidências de risco maior para uma cirurgia de alta complexidade, que é a cirurgia bariátrica. Então, o que você tem que tentar fazer antes da cirurgia é minimizar esses riscos para que o procedimento cirúrgico tenha o mínimo de risco possível. Hoje, a gente pode falar com clareza que cirurgia bariátrica feita por equipes bem treinadas, que tenham esse cuidado pré-operatório com o paciente e tenham treinamento para fazer a cirurgia adequadamente, o risco de complicação é muito pequeno. Ele é mínimo, vamos dizer assim. Mas, desde que se sigam esses parâmetros de cuidado, de avaliação pré-operatória e que se tenha, obviamente, um treinamento adequado para fazer a cirurgia. O que tem que fazer antes, então? Antes você tem que ter, você falou em ambiência familiar. A cirurgia bariátrica, ela envolve uma série de fatores, né? O paciente portador de obesidade mórbida, ele é um paciente que tem uma doença. Ele não é obeso porque ele é preguiçoso, ele não é obeso porque come muito, também come muito. Mas ele come muito porque ele tem mecanismos... Uma coisa leva a outra. Tem mecanismos fisiológicos dentro do organismo dele que levam a essa doença. Isso é uma doença, isso não é um preguiçoso que se tornou obeso. Ele tem uma doença que leva ele a ter mais fome, fica menos saciado e tem um gasto metabólico energético menor. Então, gradativamente, vai engordando 5, 10 quilos por ano, e em 10 anos você tem mais 50 quilos no seu organismo. Então, esses pacientes, quando chegam a esse grau de obesidade, eles também envolvem uma série de problemas. A gente trabalha tanto com pacientes de baixa renda, quanto que a gente trabalha também com pacientes em serviço público, né? Como a gente também trabalha com pacientes ricos, vamos dizer assim. E em ambas essas populações o problema é grave. E eles têm problemas, tanto problemas da própria doença, como tem problemas de convívio social. E às vezes repercute em convívios familiares, etc. E você tem que ter uma ambiência da família. Família que eu digo não precisa ser só pai, mãe. Às vezes mora com um amigo, ou com uma amiga, ou com pessoas amigas. Esse pessoal que vai estar com ele no pós-operatório e no pré-operatório tem que estar entendendo que ele é portador de uma doença, que ele está sendo bem cuidado e que no pós-operatório ele vai ter que tomar certos cuidados para que se tenha um bom resultado. Então, por isso que eu falo que a ambiência familiar também é importante. Quer dizer, eu não acho adequado você operar um portador de obesidade mórbida se não há uma ideia de que a família ou as pessoas de convívio próximo também estejam entendendo ou estejam apoiando essa decisão. Porque vai ser um perrengue, né, o pós-operatório? Não, basicamente, a cirurgia bariátrica tem muitos mitos, que é igual aquele programa Mitos e Verdades, né? Na verdade, eu faço cirurgia bariátrica há 15 anos e já operei muitos amigos meus. E convivo com eles na minha vida social, saio para jantar e etc. O paciente operado em cirurgia bariátrica hoje, que é uma cirurgia feita minimamente invasiva, com pequenos orifícios, a recuperação é muito rápida, o paciente fica basicamente 2 dias internado, é uma cirurgia muito rápida de ser feita por um cirurgião treinado. O paciente tem um incômodo realmente nos primeiros meses, porque como há uma mudança no tamanho de estômago, há uma mudança de hábitos fisiológicos ali do tubo digestivo dele, no início ele vai ter realmente uma mudança de hábito alimentar, e tem que ter. Mas toda perda de peso, com cirurgia ou sem cirurgia, tem algum sacrifício. Eu vi o André falando na televisão, o André Marques, a gente até imprimiu, nem sei,
Ele falou na TV, né? Essa imagem deve estar na internet. Eu acho que não tem ilegalidade nessa amostra aqui. Ele estava grandão, agora está todo magro, mas eu achei a entrevista dele muito sincera, assim, muito verdadeira. E ele falou que ficou meses tomando um pouquinho de... tudo no copinho de café, sabe? É porque basicamente quando a gente faz a modificação da cirurgia, como a gente leva mais ou menos a metade do intestino próximo... Essa foto aí? É essa foto aqui, ó. Não sei onde está melhor para ver. Vou tentar mostrar, e aí... Quer que eu mostre o passo a passo para poder entender ou só a foto principal? Tem VT também. Tem uma pequena apresentação. Mas se quiser mostrar aqui, eu não sei se ela está vendo bem. Mostra aí, ela tá em você, essa câmera. Tem uma... Você mexe na câmera. Basicamente, você tem o tubo digestivo aqui, né? Onde peraí que na câmera não chegou aí. Aí chegou. Tá bom assim? Tá, pode ir. Então, basicamente, você tem aqui o tubo digestivo, que você tem um grande estômago, né? E tem o intestino que é muito longo. Essa distância ou esse tamanho do intestino vai ser variável. Quando a gente promove a cirurgia, a gente inicia a cirurgia grampeando e desconectando o estômago aqui em cima, né? Ficando com esse estômago pequenininho. Depois a gente vem aqui mais ou menos na metade do intestino e desconecta também. E aí a gente vai levar essa parte do intestino aqui em cima. Então a gente desconectou o intestino aqui em cima. Estamos levando ele. Não, ele é reconectado. A gente agora vai reconectar essa parte aqui. Você está dando para ver, está muito rápido. Não, está dando. A gente reconectou aqui o intestino e a gente vai reconectar ele de volta aqui embaixo. Isso é para quê? Vocês vão ver a imagem final. No final, então, o que a gente fez? A gente desconectou aqui o intestino, levamos ele lá e reconectamos nesse pequeno estômago. Então, como é que a cirurgia funciona? Se a gente olhar agora, o alimento agora vai descer pela mesma setinha vermelha, mas vai pegar esse desvio. Por isso que a cirurgia também chama-se cirurgia do bypass. O que acontece? Alguns mecanismos fisiológicos vão acontecer para o doente não sofrer com isso. Imagina você operar, ficar com o estômago pequenininho e continuar morrendo de fome. Na verdade, o hormônio que nos dá fome, até o presente momento que a gente sabe que é o hormônio que nos dá fome, assim, antes do almoço, antes do jantar, é chamado de grelina, ele é produzido nesse grande estômago. Quando a gente desconecta esse grande estômago, esse hormônio para de ser produzido. Então, de cara, o paciente perde grande parte da vontade de comer. Além disso, como o alimento chega mais rápido no final do intestino, é no final do intestino que produzem os hormônios que nos dão aquela sensação de empanzinado, de saciado. Então, aumenta a saciedade do paciente. Então, o paciente perde fome por quê? Come menos, ele não consegue mais engolir a comida, satisfaz mais rápido. Tem menos fome, fica saciado mais rápido e também diminui a quantidade de caloria que ele absorve. Então, essa cirurgia você não retira nada do paciente. O estômago continua aqui produzindo suco digestivo, o pâncreas, o fígado, e esses líquidos digestivos vão encontrar com o alimento que está descendo pela setinha vermelha, e a partir dessa setinha preta que vai começar o processo de digestão do paciente. Então a pessoa não perde, não fica, porque antigamente ou em algum momento, em alguma cirurgia, as pessoas dizem, a gente não assimila mais as vitaminas, os minerais, você tem que tomar suplementação. O detalhe importante é que essa cirurgia não tem uma agressividade muito grande quanto a, vamos dizer, reposições de vitaminas, etc. Existem outros modelos de cirurgia que são mais agressivos na necessidade de vitamina. Essa cirurgia é mais feita no mundo justamente porque tem um controle pós-operatório melhor. Basicamente, o paciente tem que tomar um complexo vitamínico diário e fazer reposições de vitaminas injetáveis, às vezes, de 6 em 6 meses ou anualmente, dependendo do caso de cada paciente, e alguma outra reposição, desde que algum exame demonstre isso. Porque aí é no início do tubo digestivo que a gente melhor absorve ferro, vitaminas do complexo B, cálcio. Então, daí a necessidade de ter essas reposições, esse controle pela equipe ao longo dos anos que o paciente vem sendo operado, foi operado, né? Em quanto tempo a pessoa volta, digamos, você falou que convive socialmente com algumas pessoas, alguns amigos seus que você operou. Em quanto tempo a pessoa fica tendo uma vida assim normal? Normal que eu falo de restaurante, comer com os amigos, tomar um drink, tomar um vinho, uma coisa normal, usual. A fase de adaptação à dieta, ela é variável. Tem pacientes que depois de 2, 3 meses já estão se alimentando de tudo, obviamente em menor quantidade. Menor quantidade que eu digo, um paciente operado, depois de bem adaptado à dieta, ele come 300, 400 gramas de alimento. Porque ele vai ter que reaprender a usar os dentes, a mastigar bem o alimento. E o alimento vai descer aqui de forma pastosa, como todos nós deveríamos fazer ao invés de engolir a comida. Então, ele consegue ter esse convívio. Usualmente, o paciente demora de 3 a 6 meses para ter, vamos dizer, esse convívio ou essa adaptação total normal.
E ele fica perdendo peso, entre 1 ano a 1 ano e meio, ele continua perdendo peso. É uma perda de peso gradual. Obviamente, nos primeiros meses perde muito peso, porque além da questão fisiológica da cirurgia, tem a própria questão dessa dieta especial que é utilizada no início, né? Então, ela acaba funcionando bem porque tem esses mecanismos de proteção. Ele fica pelo menos 2 meses nessa coisa meio pastoso, meio líquido. A dieta vai evoluindo, porque aqui a gente tem que entender que antes esse tubo intestinal, vamos dizer, o intestino, recebia o alimento, vamos dizer, antes que é a primeira imagem, a pessoa comia, né? O alimento entrava nesse grande estômago, já sofria uma digestão. Então, quando ele chegava aqui mais ou menos na metade do intestino, ele já era um alimento digerido, um líquido digerido. Quando você muda isso e leva esse intestino lá para cima, se você inicialmente já começar com alimentos, vamos dizer, sólidos ou crus, alimentos que não estão digeridos, pode ser que o paciente tenha muita intolerância no início. Por isso que a gente vai mudando as etapas de dieta gradativamente até ele ter capacidade de tolerar isso bem, sem ficar passando mal, vomitando, que não é legal você operar e ficar vomitando, passando mal nesse início. É péssimo. O sucesso é grande, né? E as perdas das pessoas também, os incidentes são mínimos? Hoje a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia muito segura. A incidência de complicação, volto a dizer, por equipes treinadas, é menos de 1%. Se você analisar, hoje a gente tem uma situação interessante, como eu falei anteriormente, a gente opera no serviço público e no serviço privado. E você vê que o doente do serviço público ele é bem diferente do paciente do serviço privado. O doente do serviço público ele ainda denota um preparo ainda melhor do que no serviço privado, porque o paciente do serviço público, ele é um paciente que ele é hipertenso, mas nem sempre está tomando remédio para hipertensão. Ele é diabético, mas nem sempre está tomando remédio para diabetes. Ele tem uma dificuldade maior para a prática de exercícios, etc. E o paciente de alta renda, você pega um paciente também portador de obesidade, mas ele toma o melhor remédio para hipertensão, ele toma adequadamente tratado para diabetes. Então você tem diferenciagens. Então, no serviço público, você realmente ainda tem que ter um cuidado. O resultado no serviço público é melhor e mais rápido, né? Porque isso é uma coisa engraçada. Não está fazendo nada, né? A gente publicou agora. Não está fazendo nada direito, ela vai fazer uma coisa que fica ótima. A gente publicou agora um estudo interessante no último congresso americano, comparando pacientes do serviço público com paciente de serviço privado na questão do acompanhamento pós-operatório nos resultados. E no paciente público, por incrível que pareça, ele acompanha, ele tem uma adesão melhor e, obviamente, vai ter um resultado melhor a longo prazo com a cirurgia bariátrica do que o paciente do serviço privado, né? Porque ele acaba acompanhando e tendo um entendimento melhor da necessidade do acompanhamento do pós-operatório. Doutor, será que tem mais companhia no pós-operatório? As famílias são maiores? Não, eu acredito que ele acaba tornando aquilo um grande sonho, né? O paciente da cirurgia bariátrica no serviço público ele tem um grande sonho de ser operado e aqui no Rio, felizmente, a gente tem um programa que atende bem essa população. E quando eles conseguem isso, eles tomam aquilo como uma grande vitória da vida deles. Isso é uma coisa interessante. Leva mais a sério, né? Quando a gente fala em pacientes de rede pública operado de obesidade, o mais interessante disso tudo é que você não só resgata ele para inserção social, como você também resgata mais um cuidador. E quando a gente fala de gente rica, isso não é problema, ter um cuidador, porque ele paga pelo cuidador. Mas a pessoa de baixa renda, o cuidador às vezes é um familiar, então você agrega 2 pessoas no valor de renda familiar da pessoa, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Doutor Cid, deixa eu só perguntar uma coisinha aí, Lidedo. Vocês avaliam a partir de quantos quilos a pessoa precisa, por exemplo, no serviço público, para que ela entre nessa fila das cirurgias? Assim, a partir de quanto ela precisa, quantos quilos ela precisa? Tanto serviço público ou privado, as determinações do Conselho Federal de Medicina ou do Ministério da Saúde são os mesmos nos critérios para indicação de cirurgia bariátrica. Basicamente, você pega seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Isso vai dar um índice. Tá, o IMC lá. Que é chamado de índice de massa corporal. Entre 19 e 25 você está, vamos dizer que você está mais ou menos normal, e acima de 25 você vai galgando grau de obesidade. 25 e 30 você tem um grau de obesidade, 30 e 35 outro. Acima de 35 o sinal vermelho começa a aparecer. Se você estiver acima de 35, tiver uma doença grave associada, uma diabetes de difícil controle, etc., pode ser que você seja indicativo de cirurgia. E acima de 40, independente de você ter doença ou não, você já cai numa indicação maior para a cirurgia bariátrica. Bom, mas tem que ser muito bem avaliado, porque
O Mike Tyson, provavelmente, ele tinha um índice aí de 37, 36, só que ele, vamos dizer, no auge dele, mas provavelmente era puro músculo. Então, isso tem que ser bem avaliado. Isso é um dos parâmetros que você toma por decisão para se indicar a cirurgia bariátrica. Só para fechar, a avaliação, o pré-operatório, nesse caso da cirurgia bariátrica, é tão importante ou mais que o pós. A importância é grande. Eu diria que o fator fundamental do sucesso da cirurgia bariátrica, porque obviamente você vai esperar ser operado com um cirurgião treinado, então isso é uma questão óbvia que não se tem a discussão, né? Mas eu acho que o fundamental é que o paciente seja muito bem visto no pré-operatório. O doente mal indicado ou indicado precipitadamente para a cirurgia bariátrica, isso acontece comigo tanto no público quanto no privado. Outro dia recebi uma pessoa que tinha uma condição financeira muito alta, ela rapidamente queria ser operada e não tinha condição de ser operada porque não tinha sido nem avaliado. Então, acho que o fundamental é isso. Um bom discernimento em saber, até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de momento daquela pessoa, se é o momento dela ser operada. Essa decisão é do paciente. Tá certo. Intervalo, a gente volta já com ele, Moraes Moreira, descendo a ladeira, Pombo Correio, essas alegrias que ele nos deu esses anos todos e nos dá agora reunidas juntas numa caixa só. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Estamos aqui falando mais que a boca hoje. Vou falar a verdade para vocês, Moraes Moreira, é um prazer. Moraes Moreira, 70 anos, é isso mesmo? Hein? É isso mesmo? Anos 70, aqui botaram assim pra mim, 70, olha. Moraes Moreira, 70 anos. Ah, Maria, ainda não é, não, tá? Não, ele viu um susto. Falei, como é que ninguém me avisou isso? Não, é anos 70, anos 70. Olha as capas, já mostra aqui. Moraes Moreira solo, né? Depois que eu saí do Nova Baianos, 75, aí eu fiz esse 75, 76, 78, 79, esses 4 discos. Aí o Agora Descobertas, né? Que é do Marcelo Frois, que é um especialista em recuperar a memória da música brasileira, coisa que as gravadoras não fazem mais, né? Porque agora elas fazem aquelas coletâneas horríveis, sabe? O melhor de não sei quem. O melhor de... E eles misturam os discos um com o outro, então é como se pegasse seu tempo e misturasse, entendeu? Ele mistura, porque quando eu peguei essa caixa aqui, foi como se eu estivesse manipulando um tempo da minha vida, né? São 4, 5 anos da minha vida ali, contado em cada disco, cada momento, né? Então, se você mistura esses discos, bota numa coletânea, isso perde esse desenvolvimento artístico de um disco para outro. Tem um caminho, tem um caminhar, né? É um caminhar, eles não entendem isso. O caminhar começa aqui. Começou aí. Né, que passa aqui. Hoje tem o Pombo Correio, que é o tempo do hoje. O alto-falante, que bom. E lá vem o Brasil descendo a ladeira. E aqui lá vem o Brasil. Aliás, lá vem o Brasil descendo a ladeira, tem uma história que você me contou uma vez. Esperado no João Gilberto, né? Esperado no João Gilberto. Ele viu a mulata descendo a ladeira aqui no Rio, a gente de madrugada, ele olhou assim, só no Brasil descendo a ladeira. Mas não é maravilhoso isso? É uma coisa. É maravilhoso. O João Gilberto olha uma mulata, fala, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Com a força, É o Brasil, né? Então, foi felicíssima a frase. Um dia mais cedo, né? Partindo para o trabalho, para a luta. Muito simbólico. É muito simbólico, é muito inspirado isso. Lá vem o Brasil. Agora que você fala isso, a gente vê, né, a mulata descendo e vê que é isso mesmo. Tempos depois eu fiz a música. Eu mostrei para ele lá no hotel em Copacabana, ele adorou a música, o cara veio trazer o
o garçom vai trazer alguma coisa para ele, e mandou o garçom, senta aí, olha que música legal. E eu fiquei tocando, né? E de repente ele disse, o João, eu tenho que trabalhar. Ah, o garçom. O garçom, porque o João queria que o garçom ficasse ouvindo. Mas o João pra tinha mim uma foi relação maravilhoso, mesmo com os Novos Baianos também, não tinha? Tinha, profunda, porque quando ele chegou aqui nos anos 70, vindo do sucesso do Carnegie Hall, né, da Bossa Nova, o Galvão, nosso poeta do Novos Baianos, de Juazeiro, como ele, né? Então foi encontrado, ele falou da gente. Que se aproximou. Nós tínhamos um grupo, ele agora participava de um grupo que a gente não só tocava junto, a gente vivia junto. Ele disse, eu sempre sonhei ter um grupo assim, nunca consegui. E então ele foi lá um dia visitar a gente, aí começou uma história, cara, que mudou a nossa vida. Porque no dia que eu vi o João tocar pela primeira vez, ao vivo, assim, do lado dele. Na sua casa. Pensei, não, a gente foi na casa dele primeiro. Ah, primeiro. Era muita gente, ele pediu só para ir nós três, eu, o Paulinho e o Galvão. Vamos trazer os 18, né, do Norte Baiano. Senão não era o João Gilberto. Meia-noite ele começou a tocar. E eu queria desistir, eu queria ir embora daquela. Aí eu, como diz o Tom Zé, que fala isso, eu me senti um miserável, sabe? Porque era uma coisa tão impressionante, tão perfeita. Eu queria ir embora para o interior. Não, vamos parar com isso. Aí ele foi me acalmando depois ele começou lá em casa e eu e Pepeu começamos a roubar os acordes dele, como ele dizia, né? Cada noite. Roubou quantos hoje? Roubei 5. Roubei 7. Tá? E nessa brincadeira ele foi enriquecendo o nosso vocabulário musical, né? Também com o professor dele, né? Que com a presença e o professor dele. Chegou pra gente uma presença rara. Tá tudo bem, mas vocês precisam olhar mais pra dentro de vocês. Aí cantou, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Ai. Foi aí que a gente entendeu tudo, qual era o nosso papel, o que é que a gente tinha que fazer, entendeu? Nossa, ele foi um norte, né? E aí a lição até hoje, né? Na minha vida. E eu acho, Bárbara, é a presença do cabelo em todas as capas. O cabelo, a juba discursa, né? É uma coisa assim, bárbaro. Os cachos. A gente vem dessa geração dos cabeludos, né? Os cabeludos. Os pós-hippies, né? O cabelo está presente até hoje, né? Não, e às vezes até eu tento prender o cabelo, mas as pessoas reclamam. Solta o cabelo. Aí você fica meio que... Mas eu gosto. Eu gosto de ser cabeludo. Eu também queria ser cabelo. E você, quando você fez agora o carnaval? Fiz carnaval agora. Fiz vários. Na Bahia eu não fiz porque eu tive um probleminha lá. Eu sempre tenho um probleminha na Bahia no carnaval, mas é porque eu tenho esse papel. Eu acabei ficando com esse papel de fazer a reflexão. Entendeu? Hoje em dia eu faço isso com muita tranquilidade. Já fiz com mais briga, com mais. Entendeu? Raiva, tá? Hoje não, sem raiva nenhuma. Entendeu? E qual foi a reflexão desse ano? Agora esse ano foi que houve uma certa politização do carnaval entre os órgãos de. Entendeu? E aí, quem depende de ter um trio elétrico, de trazer uma banda do Rio, de ter despesas de hotel, de tudo, depende muito da ajuda dessas entidades, tipo a entidade de turismo, né, secretarias de Estado e de município. E eu até fui muito bem atendido por um e não fui atendido por outro, entendeu? Então deu esse choque. Aí eu, no meio disso tudo, eu já tinha 3 carnavais pela frente, com uma maratona de andar pelo Brasil. Eu disse para minha produtora, não cancela, eu não vou dessa vez, entendeu? A maneira de eu não aceitar isso, entendeu? Mas numa boa, hoje em dia é tranquilo. Já me ligaram para mim, não, eu fiquei só com saudade da minha pipoca, do meu povo que pula atrás do meu trio. Isso eu fiquei com saudade. E eles de mim, porque hoje em dia a gente sabe o resultado logo na internet, né? Todo mundo reclamou, todo mundo falou. Hoje é tudo muito imediato. Aí meu problema é só esse, de não estar lá, porque eu tenho uma missão hoje em dia, dentro daquele turbilhão do Carnaval da Bahia, eu tenho a missão de levar o público que não usa nem abadá e nem fica dentro de corda. Entendeu? Como eu tenho, como o trio elétrico Armandinho do Osmar tem, nós temos uns trios lá que tem a missão de fazer o Carnaval do povo.
E a gente continua nessa filosofia, entendeu? Então, quando não vai um de nós, falta pro folião pipoca, entendeu? Porque é caro, né? O abadá, É claro que é legal, claro que é bonito, claro, mas é especial, né? É caro, não é para todos. E a tua proposta já é uma proposta um pouco mais ampla, né? Mais ampla, porque às vezes também chega de padronizar tanto, né? Ficar todo arrumadinho ali dentro da corda, não sei o quê. Nunca foi isso. Quando começou o Dodô Osmar, o Carnaval da Bahia era super democrático, entendeu? Mas eu entendo que aconteceu isso perfeitamente e trouxe tanta gente boa, entendeu? Trouxe profissionalização para a Bahia, para trabalho. Trouxe emprego também, né? Trouxe empresa, trouxe tudo. O Carnaval cresceu. Você só não quer para você. Só quer ganhar. Mas essa parte que eu defendo tem que ser valorizada. Tem. Porque essa é a alma do Carnaval, esse é o corpo, entendeu? Então, quando eu não vou, eu como missão, também me sinto meio, né? Mas aí ano que vem eu já vou de novo, né? Mas eu fui para Recife, foi lindo. Foi lindo, né? Eu tenho uma ligação com Recife muito grande também, entendeu? Eu desde antes eu já cantava nos meus frevos, eu já cantava Duda, eu já cantava Nelson Ferreira, eu via as orquestras de frevo no interior da Bahia, eu já era apaixonado pelo frevo. Até um dia o maestro Duda disse para mim, falou assim, rapaz, acho que eu vou lhe dar um diploma de frevista, você está fazendo uns frevos muito bons. E aí eu criei esse amor com Recife, porque Recife sabe que eu divulgo essa música que é pernambucana legítima, né, que nasceu ali, criada ali nas bandas de músicas, né? E aí eu chego lá também, é maravilhoso. Esse ano foi no Marco Zero, no final, no último dia, entendeu? Deve ter sido uma energia. Coisa linda, maravilhoso. Eu vou ter que fazer outro intervalo, vou voltar explorando você, tá? Beleza. Não é? Vou avisando logo que ele se recompõe no intervalo, se recupera, que a gente vai explorá-lo cantando um pouco. Então ficamos combinados assim, sem censura, um programa da TV Brasil. Voltamos. Então, hoje a gente falou da inveja, a gente falou da televisão, a gente falou do carnaval. Milton está indo para a Argentina, fazer o carnaval da Argentina. É isso, professor. Falamos da cirurgia bariátrica, muito bem, inclusive. Né? E falamos com Moraes sobre a Caixa dos anos 70, mas não ouvimos Moraes, e aí eu acho que isso não é possível, não é razoável. Inadmissível. Então, como não é razoável, agora vai ser, porque a gente vai ouvir você. Ponto. Beleza, vamos começar então por uma música do primeiro solo. Foi um disco difícil para mim, porque eu estou saindo do Norte Baiano, daquele monte de gente. De repente eu me senti muito solitário, né? Mas estava na hora de eu sair, já estava com os dois filhos, Davi e Cissa, já. E a situação lá não estava boa, tinha que batalhar o leite das crianças, né? E eu tive que partir para a vida, para buscar minha... Pra gente foi bom, né? Porque resultou no Moraes Moreira. E também estava um pouco na hora, eu já eu convivi intensamente com o grupo, dei minha vida, dei meu... Entendeu? O tempo que fiquei ali, meu tempo todo, entendeu? Como a gente vivia o tempo todo junto, né? Faz um trechinho pra gente. Fazer então uma daqui. Faz um trechinho que essa de uma, música aqui desse disco chama Chuva no Brejo, que tem um verso que diz assim, faz um som assim, um barulhinho bom. Tempos depois, esse disco ele foi acontecendo depois, que Marisa Monte descobriu esse disco e gravou essa música, Chuva no Brejo. Olha como a chuva cai e molha a folha na telha, faz um som assim, um barulhinho bom. Faz um som assim, um barulhinho bom. Água nova, vida veio, vê que voa passarinho. O seu canto canta, antiga cantiga. No seu canto canta, antiga cantiga. Olha como a chuva cai e molha a folha na telha. Faz um som assim, um barulhinho bom. Faz um som assim, um barulhinho bom. Água nova,
passarinho no seu canto canta antiga cantiga, no seu canto canta antiga cantiga. Mas agora a gente vai ganhar uma assim que a gente ama. O que vai ser? Lá vem o Brasil, Pombo Correio. O que você quer fazer? Vamos fazer o Pombo Correio, que é do segundo disco, né? Vamos. Que foi a música, inclusive, que a gente tem essa história dessa música. Vamos ter, graças a Deus, você apresentando o jornal hoje, essa música tocando. Isso pra mim era uma glória. Era uma glória. Era muito bom. Porque eu estava num momento em que eu tinha que fazer uma carreira solo de novo, né? E comecei do zero. E o Pombo Correio, eu costumo dizer que foi onde eu decolei para o sucesso da carreira solo, entendeu? Nas asas de um pombo aí. Muito bom. Pombo Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva do bem, porque eu aqui fico esperando ter a resposta que é pra saber se ele tá gosta de mim. Pombo Correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Pombo Correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza, que incerteza do amor traz. Pombo Correio, nesse caso eu lhe conto por estas linhas, a que ponto quer chegar meu coração. O que mais gosta, vocês pra mim seria assim a melhor resposta. Morá vai lançar na FENAC da Barra, quarta-feira. Quarta-feira, FENAC da Barra, 19h30. Da figura, que delícia. Muito bom, muito Alto-falantes, inspirado nos alto-falantes do interior da Bahia, né? bom, Foi da primeira formação musical, ouvindo muito alto-falante. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, super valeu, obrigadíssimo. Mais uma Obrigada, vez. Horácio, mais uma vez, sempre. Mais uma vez, você está com saudade de você? Passa rápido, também, professor, acabar. Volta mais, voltem todos muito. Vou me despedir e vou entregar para ti, hein? Valeu. Então, fica combinado assim. Boa tarde, boa noite, bom final de semana. Até segunda, com certeza, se Deus quiser. Valeu. Os pés molhados sobre a terra enxuta, chupando manga na beira do rio. Sou natural da gruta da Mangabeira.